Boa noite, amigos. Hoje, 1º de setembro, domingo, vamos falar sobre a geração e a manutenção da vida. Logo de início, eu quero fazer uma pequena exegese desse texto, e eu vou dar uma paradinha aqui no texto, que está em João 4, 23 a 24. Ele fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, ok? Então vamos deixar claro aqui, quem são os verdadeiros adoradores? E o que significa adorar em espírito e em verdade? Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas eu vejo a necessidade de explicar novamente, tá? A palavra espírito aqui é pneuma, e a palavra ruá, em hebraico, foi a palavra usada para Deus soprar e dar vida a Adão. Só que a palavra espírito, que é traduzida no grego, ela tem a mesma função aqui, de vento, tá? A própria Bíblia diz, que o espírito é o executor, ele é aquele que faz a coisa acontecer depois da morte de Jesus. Nem à toa que ele falou: se eu não for, ele não vem, tá? E em verdade a palavra é aletheia, você vai falar aletheia, pode falar também, mas o correto é aletheia. Esse A é uma partícula negativa que quer dizer não letal, ou seja, não mortal, não morte, ou seja, vida. Então adorar o Pai Espírito em verdade significa criar, gerar vidas, pregar o Evangelho, entendeu? E em verdade é fazer o quê? Manter a vida, entendeu? Não morte, manter a vida, ou seja, discipular. Que coisa, interpretação mais simples do que essa? E nós sabemos, segundo a universidade, ou melhor, esqueci agora o nome dela, é a Instituto de Pesquisa, Instituto de Pesquisa lá em Massachusetts, de Moody, ele diz que, o Instituto, diz que 95% da igreja não faz nada para Jesus, e 4% o evangelismo, e só 1% que discipula. Então 4% estão adorando o Pai em espírito, e só 1% está mantendo a vida. Tem uma coisa complicada aí, Então eu gostaria que os irmãos ficassem atentos a essa palavra, para que você não fique imaginando que adorar a Deus é cantar na igreja, louvar a Deus e participar do grupo de música. É mais do que isso, tá? É uma responsabilidade que hoje a igreja não está tendo, tá bom? Então vamos dar continuidade. O Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, criando e mantendo, discipulando, ok? Então tá bom. Vamos lá, nessa vida nós somos obrigados a conviver com muitos contratempos que nos oprimem e nos forçam a colidir uns contra os outros. Vivemos como numa guerra civil, disse C.S. Lewis. Mas em meio ao caos não se perde nada em fazer o bem ao próximo, pois o que nos resta é o juízo divino, ok? Em Eclesiastes 3, 21, 22 diz: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém. Então viva esse momento, adore a Deus, A arrogância e a mentira andam juntas, mas é um estado perigoso, tanto para os insensíveis e pior para quem detém o poder aqui nessa terra. Cuidado, pois qualquer instrumento de dominação pode se transformar numa grande arapuca ou uma armadilha.
para os arrogantes e mentirosos. Tá? Provérbios 17:7 diz assim: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, aos insensíveis, né? E também ao insensato. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Percebeu? Sim. Os insensíveis e insensatos, a dor alheia, entendeu? Escorregam e caem num abismo sem volta, no labirinto criado pelos mesmos mentirosos e inconsequentes que eles viviam. Então é uma pegadinha. É uma bênção ter as forças renovadas, né? Com novas oportunidades, mesmo sem merecimento, né? E mesmo sem a ajuda de amigos que, num clicar de dedos, já resolveria tudo em segundos. Mas é incrível, essas pessoas não percebem o que está acontecendo. Eu acredito que é Deus que tem fechado os olhos delas. Oh, Amazing Grace, né? Oh, maravilhosa graça. Sem ela, não seríamos ninguém. A nação está cega para a injustiça, até o homem fazer, vê-la. Daí, veremos o que sobrou, ou se sobrou algo realmente. Ok? Aí faremos a pergunta: quem está adequado, harmonizado para viver como o aroma, o cheiro de Cristo, tanto para a vida como para a morte? Lembra desse texto do apóstolo Paulo? E o porquê que ele falou isso? Em 2 Coríntios 2,16b diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Sim, às vezes o deixar escapar dentre os dedos é o mesmo que perdê-los. Que honra tem em semear o inimigo ao seu lado? Criar cobra? Né? Na verdade, é uma estupidez, não tem necessidade alguma. Tá? Vamos lá. E quem prefere a zona de conforto e não encara a si mesmo, vai acabar olhando e vivendo entre inimigos, com pinta de amigos. Só tem pinta, tá? E desvia você do foco. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Provérbios 18:9 diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Tá? E depois ele fala assim, hoje, né? Foi interessante isso. Eu me lembrei na hora do nome Zaqueu, né? Porque a palavra Zaqueu significa justo. Só que esse nome, que é um nome bom, né? Um nome bonito, não correspondia às ações dele. Até ele mesmo falou sobre isso, né? Até o dia que brotou a vontade de conhecer Jesus. Ou seja, quem não conhece a história, pergunte ou leia, e verás que até mesmo o que tem um bom nome precisa de transformação, que é o caso dele, tá? Provérbios 29:4 diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. É o caso de Zaqueu, ele mexia com impostos, então ele não ajudava em nada, ele só transtornava a terra por causa de muitas propinas, né? Mas ele confessou o pecado dele e pagaria 4 vezes mais. Assim, se até o mundo dos mortos estão desvendados para o Senhor, imagine o seu coração. Nada passa em oculto diante de Deus. Portanto, se preocupe com quem tem esse poder e não com o oculto em suas muitas formas. Importante esse detalhe. Provérbios 15:11 diz assim: o além-inferno, tá? E o abismo, a sepultura, estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, ou seja, ele vê tudo, não tem como escapar. A Bíblia está repleta de textos quanto ao cuidado, ao falar, e não é para menos, pois os sentimentalóides de plantão são tão intensos em suas reações e a qualquer coisa dita que eles levam tudo para o pessoal e não conseguem conviver com as diferenças. É difícil lidar com essa gente, tá? Até o tolo calado se torna sábio, né? Ou seja, os coitadinhos são sensíveis no ouvir, mas insensíveis à raiz de amargura instaurada em seus corações. Raiz de amargura significa mau cheiro, tá? São tão malévolos
contra o próximo, que basta ele falar o que pensa, que o sensível hipócrita se manifesta cheio de ameaças e calúnias, e esquece que sua sensibilidade ridícula e frágil é tão venenosa e mortal quanto a superfície de uma planta tóxica. Enfim, ouça mais e fale menos, pois os borderlines da vida têm tratamento, mas esses falsos piegas não. Portanto, nunca deixe a verdade ser calada. Como Jesus disse, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Né? A palavra vaidade aqui, nós vamos ler o versículo abaixo, é traduzida como bolha de sabão, algo passageiro, efêmero, tá? Ou até mesmo algo corrosivo, que deve ser vivido como algo como que desvanece e não como base de vida. Cuidado, nada nesse mundo é sólido, ok? Em Eclesiastes 1:1-6 diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão, tá? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Porque tudo é vento que passa, né? Deus não se aparta de um coração quebrantado, de um coração contrito. Tem vários textos desses nos Salmos, tá? Mas os pseudos interventores, né, de alegria deste mundo fecham o coração de muitos, ok? Em Eclesiastes 7:3-4 diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha que interessante essa fala. Quem tem compromisso moral com o outro nunca foge e nunca se faz de desentendido. Lembre-se, você só sabe que você é o que é porque tem o outro para você se refletir, como se fosse um espelho. Em Provérbios 28:1 diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão, mantém firme ali, não corre. Finalizando, que desejas? Infelizmente não dá para saber, até dos produtos religiosos, né, oferecidos no mercado gospel, mas se o seu desejo vai ao encontro, diferente de não de encontro à vontade de Deus, toda a ira é raiz de amargura, se dissipará e você terá paz em sua vida. É assim que funciona, entendeu? Não tem nem fórmula mágica, é só seguir a palavra. Provérbios 11:23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. E assim finalizamos e esperamos que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.